Salve meu amigo, minha amiga concurseiro que nos acompanha ao vivo aqui no canal do YouTube do Direção Concursos. Para quem ainda não me conhece, permitam-me me apresentar. Eu sou o professor Leonardo Arpini e sou um dos responsáveis pela área penal aqui no Direção Concursos. Hoje, galera, eu tô aqui mais especificamente para falar com você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Hoje, a partir das 2 da tarde, nós vamos ter um encontro em que eu vou tratar com vocês sobre inúmeras legislações penais especiais que estarão no edital do seu concurso, que são de suma importância para a sua aprovação. Galera, eu quero deixar uma dica aqui, como eu sempre faço com todos os meus alunos, com todos os preparatórios para concurso, para todas as pessoas que vêm me procurar. Primeira coisa que eu acho de suma importância e de muito interesse do concurseiro é ter plena noção do concurso que vai prestar. Ou seja, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês leiam o edital do concurso, para que vocês tenham noção de quantas serão as questões da sua prova, o que efetivamente cai em legislação penal especial. Quero também, pessoal, que vocês visualizem quanto tempo de prova vocês vão ter, para que vocês tenham consciência e um pensamento de quanto vocês podem ter, quantos minutos vocês podem ter em cada questão. Outra dica também é que vocês realizem as provas anteriores. Por quê? Porque fazendo as provas anteriores, vocês vão ter ideia de quais são os temas que mais estão sendo cobrados e qual é a forma que a banca vem cobrando esses determinados temas. Assim fica muito mais fácil para o estudo de vocês. Então, desse modo, essas aqui são as minhas principais dicas para a sua preparação para o concurso. E aí, assim, a partir disso, você vai ter um bom conhecimento, vai ter uma base muito sólida, vai ter consciência daquilo que é mais importante estudar e vai chegar muito preparado para a prova, muito preparado mesmo. Você vai chegar confiante na prova, você vai chegar tranquilo, você não vai ter aquela dúvida, eu acabei não vendo determinado ponto, acabei não dando uma atenção especial para determinado ponto. Não, a ideia é que vocês foquem naquilo que efetivamente mais cai e como cai, tá certo, pessoal? Então, para iniciar a nossa aula aqui, eu separei algumas legislações especiais. Primeiro, a Lei de Abuso de Autoridade, que é uma lei que eu não tenho dúvida nenhuma de que ela vai ser cobrada no seu concurso e em todos os outros concursos que envolvam o conteúdo de legislação penal especial durante esse ano de 2021. É uma lei nova que sobreveio ao ordenamento jurídico, não teve muito tempo, na verdade não teve quase nenhum concurso que efetivamente veio cobrar, porque nós acabamos tendo suspensão de prova, nós tivemos vários concursos adiados, principalmente aqueles que envolvem uma matéria penal. Os concursos policiais são o melhor exemplo disso. A legislação, a lei de abuso de autoridade, nós temos também o pacote anticrime que modificou inúmeros dispositivos de várias leis, inclusive da lei de drogas, da lei de interceptação telefônica, a lei dos crimes hediondos, o Estatuto do Desarmamento. Então essas são algumas legislações que nós vamos tratar hoje. A lei do Juizado Especial Criminal, a lei de investigação pelo delegado de polícia, são todas leis que estão hoje no nosso material, tá, pessoal? Então, agora dando início à nossa aula propriamente dita, eu vou colocar a lousa aqui para que vocês possam visualizar os conteúdos e para que a gente possa sair daqui sem nenhuma dúvida, tendo tudo que for necessário para a nossa aprovação. E qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da matéria, que fique efetivamente durante essa nossa exposição, vocês podem vir me procurar no meu Instagram, fico amplamente ao dispor dos senhores. Vocês podem me procurar no @prof.arpini, que com o maior prazer eu tenho o maior orgulho e contato para poder sanar as dúvidas que vocês efetivamente tenham durante essa aula. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Olha só, dando início ao nosso encontro aqui, como eu falei para vocês, aqui ficam as minhas redes sociais. O meu Instagram, vamos lá, pessoal, o meu Instagram aqui para vocês, o meu e-mail, o meu canal no YouTube e também o meu Facebook, tudo certo? Então vamos dar início ao nosso conteúdo. Primeira coisa que eu falei para vocês, pessoal, aqui nós vamos analisar a Lei de Abuso de Autoridade. Bom, por quê? Porque, como eu disse, a Lei de Abuso de Autoridade, ela efetivamente vai cair no seu concurso, eu não tenho dúvida. E eu até arrisco a dizer aqui um ponto, quando eu iniciar propriamente dita a lei, um ponto que eu acho que efetivamente vai cair, um ponto específico. Vamos lá, então. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o âmbito da aplicação da Lei de Abuso de Autoridade. Então vamos lá. Primeira coisa, o artigo 1º nos diz o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, tá? Que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. O que é isso, pessoal? O a pretexto de exercê-la é uma inovação legislativa. Por quê? Porque a lei anterior de abuso de autoridade, ela não previa essa possibilidade de a pretexto de exercer. Então o que acontece, pessoal? Eu acho que aqui é um ponto importante, já estou adiantando.
eu acho que é um ponto que a banca examinadora pode bater e ela pode vir a indagar você no concurso. Por quê? Porque é muito fácil para ela, para aquele aluno que não está atualizado, para aquele aluno que não está atento para as inovações legislativas, principalmente a lei de abuso de autoridade, colocar a redação da lei anterior. A lei anterior, ela não previa essa possibilidade de o agente público responder por crime de abuso de autoridade se ele também estiver a pretexto de exercer a função pública. Somente, na lei passada, responderia por crime de abuso de autoridade aquele agente que efetivamente estivesse investido no cargo público, tá certo? Então, o que pode acontecer? A banca pode vir no seguinte sentido: pratica crime de abuso de autoridade funcionário público que somente está no exercício das funções. Isso é errado? Não. Vai cometer também aquele que está a pretexto de exercê-lo. Combinado? Vamos voltar aqui então. Abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica. Ou seja, o que é a finalidade específica? Isso aqui, galera, é o dolo específico. Lá no estudo do direito penal, quando nós estamos tratando do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o elemento subjetivo ligado à figura criminosa. O que é elemento subjetivo do tipo penal? É saber se o agente criminoso, no momento em que praticou a conduta, ele agiu com dolo ou com culpa. Isso é o elemento subjetivo. Nós temos o dolo genérico, nós temos dolo de segundo grau, nós temos espécies de dolo dentro do direito penal. E uma delas é o elemento subjetivo específico. O elemento subjetivo específico, ele se traduz no dolo específico. Então, nesse caso, para os crimes de abuso de autoridade, somente vai praticar crime de abuso de autoridade o agente público que estiver investido na função ou a pretexto de exercer desde que ele pratique esse crime de abuso de autoridade, e aí eu vou mostrar as finalidades para vocês. Somente nesses casos é que haverá crime de abuso de autoridade. Se efetivamente um agente público ele cometer um crime e ele não estiver dentro das espécies, dentro das modalidades de dolo específico, de elemento subjetivo específico, previsto aqui na lei de abuso de autoridade, ele não vai cometer crime, tá certo? Vou mostrar para vocês então. Olha só, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O que eu quero que vocês tenham bem claro na mente de vocês? É porque nós vamos acabar vendo eu vou explicar para vocês alguns crimes da lei de abuso de autoridade, porque eu fiz uma divisão aqui no nosso material. Então, para que eu não fique repetitivo durante a nossa aula, eu já quero deixar isso como um mantra para a continuidade da nossa aula. O que eu quero? Eu quero mostrar para vocês que se o agente público, independente de qual seja, independente do cargo que ele ocupa, se ele cometer qualquer conduta no mundo dos fatos que se amolda à conduta prevista na lei de abuso de autoridade, porém, essa conduta não esteja revestida de algum dos elementos subjetivos específicos, por exemplo, beneficiar a si mesmo ou prejudicar terceiro, não haverá crime de abuso de autoridade. Ou seja, se o agente público praticar uma conduta que se encaixa, se subsume à disposição legal da lei de abuso de autoridade, mas com dolo genérico, simplesmente o elemento subjetivo dolo, não há crime de abuso de autoridade. Efetivamente deverá estar presente o elemento subjetivo específico do agente público. Do contrário, não haverá que se falar em crime de abuso de autoridade. Compreendido? Vamos dar seguimento então. Olha só. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura crime de abuso de autoridade. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vocês imaginem, vocês, policiais civis, tá? Durante uma investigação, o delegado de polícia foi lavrado um inquérito policial, suponhamos pela prática de um crime de roubo, tá? E aí, durante o tramitar desse inquérito policial, vocês, como policiais civis, cumpriram inúmeras diligências que foram solicitadas pelo delegado. E aí, ao final, vocês, entendendo a partir daquelas diligências que vocês realizaram no curso do inquérito, vocês entendem que se trata de um crime de roubo. Perfeito, até aí tudo certo. Porém, vocês entregam o inquérito policial para o delegado pega esse inquérito e o delegado vai concluir esse inquérito, o delegado vai relatar esse inquérito. E a partir do relatório, ele fará o indiciamento do investigado pela prática de determinado crime que estava sendo investigado ali. Vocês convictamente achavam que se tratava de um crime de roubo. Porém, o delegado de polícia, no momento em que ele vai analisar todos os elementos que foram colhidos dentro desse inquérito, ele verifica que se trata de um crime de extorsão, do artigo 158 do Código Penal.
e indicia o indivíduo investigado pela prática do crime de extorsão. Nesse caso, ele vai remeter esse inquérito policial ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai enviar o inquérito ao Ministério Público. O Ministério Público, que tem por pessoa encarregada de processar os agentes criminosos, é o promotor de justiça. Nesse caso, o promotor de justiça vai fazer o quê? Ele vai pegar esse inquérito policial e vai analisar. Ele vai analisar todas as diligências que vocês fizeram no curso do inquérito e vai se defrontar com o relatório do delegado de polícia que indiciou o indivíduo pela prática do crime de extorsão. Porém, o membro do Ministério Público, analisando aquele inquérito, ele olha e pensa: não, nesse caso aqui eu também acho que é um caso de crime de roubo. E aí o que acontece? O promotor de justiça pode denunciar o indivíduo pela prática do crime de roubo. Ele não fica vinculado ao entendimento do delegado de polícia, tá? Pois bem, o promotor de justiça, ele efetua a denúncia contra o indivíduo pela prática do crime de roubo, porém, durante a instrução processual penal, durante o processo penal, o juiz desclassifica o crime de extorsão para roubo. Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer para vocês? Olha só, o parágrafo 2º diz: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura crime de abuso de autoridade. Ou seja, o delegado de polícia que inicialmente achou que se tratava de um crime de extorsão, o promotor de justiça que achou que se tratava de um crime de roubo e ele denunciou pela prática do crime de roubo e o juiz de direito efetivamente acha que se trata de crime de extorsão. Vamos voltar aqui bem certo para não ficar confuso o meu exemplo. Então, o delegado de polícia achou que era extorsão, o promotor de justiça achou que era roubo. O promotor de justiça denuncia pela prática do roubo e o juiz desclassifica e verifica se que trata de um crime de extorsão. Beleza. Vocês conseguiram perceber que nós tínhamos 3 autoridades, o delegado, o promotor e o juiz, e os 3 tiveram interpretação divergente acerca dos elementos que foram colocados dentro daquele inquérito policial. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa divergência entre fatos e elementos colhidos na investigação não configura crime de abuso de autoridade, tá certo? Isso foi bem claro, a lei deixou isso bem claro para que não houvesse problema, porque nós temos uma insegurança jurídica dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa foi a função do parágrafo 2º. Foi deixar explícito que não há configuração do crime de abuso de autoridade na análise de elementos probatórios ou de fatos que ocorram dentro da atividade de persecução criminal, tá? Na atividade de perseguição do crime. Combinado, pessoal? Vamos voltar para a nossa lousa, então. Dando prosseguimento aqui, ó. Quem são as pessoas que podem ser sujeitos ativos dos crimes de abuso de autoridade? Porque nós estamos diante de crimes próprios, ou seja, eles só podem ser praticados por funcionários públicos. O que acontece? O artigo 2º diz o seguinte, ó: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando. A primeira conclusão que nós podemos tirar do artigo 2º é a seguinte: o rol aqui é um rol exemplificativo. Ou seja, a lei não esgotou todas as possibilidades de agentes públicos que podem praticar os crimes de abuso de autoridade, tá certo? Não se limita a servidores públicos, militares ou pessoas a eles equiparadas. Aqui, quanto ao militar, pessoal, eu vou fazer um adendo já. Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então, o que acontece, pessoal? Quanto ao militar, nós temos que ter em mente que a justiça brasileira ela é dividida da seguinte forma: nós temos a justiça comum e a justiça especial. Dentro da justiça comum, eu tenho a justiça comum federal e a justiça comum estadual. Dentro da justiça especial, eu tenho a justiça trabalhista, a justiça militar e a justiça eleitoral. Então, se um militar praticar um crime de abuso de autoridade com aqueles elementos específicos, ele não vai ser julgado pela justiça comum estadual ou federal. Ele vai ser julgado pela justiça militar. Por quê? Por conta do artigo 9º, inciso 2º do Código de Processo Penal, do Código Penal Militar, melhor dizendo, do Código Penal Militar. Então ele não será julgado pela justiça comum, diferente do que ocorre com os outros agentes públicos, que aí nesse caso estarão sujeitos à justiça comum, seja ela federal ou estadual, tá certo? Vamos voltar então. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função e órgão da entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Galera, quem é que vocês imaginam que pode entrar aqui? Aqui nós podemos falar do mesário das eleições, que acaba cometendo um crime de abuso de autoridade, ou o jurado, que compõe o conselho de sentença do tribunal do júri, tá certo? Vamos dar prosseguimento aqui, ó. Então, o que eu fiz agora, pessoal? Eu fiz uma divisão e categorizei os crimes de abuso de autoridade, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu dividi a lei de abuso de autoridade em 4 categorias. Categorias de crimes da lei de abuso de autoridade. A primeira categoria é aquelas em que há um excesso na investigação ou na instrução. Um excesso contra os que sofrem restrição de liberdade. Aqui o detento, seja ele de prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária. Tá? Modificação da verdade ou manipulação. Vocês imaginem, pessoal, vocês durante a prática de uma conduta criminosa, uma das hipóteses do delegado, uma das atribuições do delegado de polícia é se dirigir ao local do crime quando tomar conhecimento da prática do fato. Então suponhamos que o delegado vá até o local do crime e aí um colega de vocês, vamos bater na madeira por favor, um colega de vocês que está junto nessa diligência para averiguar a situação do local do crime, ele acaba alterando para beneficiar um terceiro alguns locais da cena do crime para que não haja a incriminação daquele indivíduo que supostamente teria sido o autor do fato criminoso, porque esse indivíduo seria seu amigo. Esse é um crime de modificação, na verdade, que nós temos dentro da estrutura da lei de abuso de autoridade, tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Violação, intimidade, honra e imagem, tá, galera? Essas são as 4 categorias de crimes que eu deixei aqui para vocês, para que nós possamos visualizar, tá certo? Vamos dar prosseguimento, então. Também, pessoal, eu dividi a lei de abuso de autoridade pela gravidade dos crimes. Então, o que acontece? Nós temos os delitos menos graves, tá? Quais são os delitos menos graves? São aqueles que têm uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos mais multa, tá? O que acontece, galera? Esses crimes aqui, os delitos menos graves, eles têm a possibilidade de estarem abarcados dentro da lei do Juizado Especial Criminal. Por quê? Porque segundo o artigo 61 da lei do Juizado Especial Criminal, consideram-se infrações de menor potencial ofensivo aquelas que têm pena privativa de liberdade máxima, abstratamente prevista ao crime, de até 2 anos, tá? Cumulado ou não com multa. Então esses delitos menos graves, eles entram dentro da seara da lei do Juizado Especial Criminal, tá certo? Os delitos mais graves são aqueles que têm uma pena de detenção de 1 a 4 anos mais multa. Essa detenção de 1 ano aqui, nós temos que ter em mente que cabe a suspensão condicional do processo lá do artigo 89 da lei do Juizado Especial Criminal. Por quê? Porque a suspensão condicional do processo ela é aplicada para todos os crimes do ordenamento jurídico penal que tenham pena privativa de liberdade mínima igual ou inferior a 1 ano. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu sempre falo nas minhas aulas, que é quanto à questão do crime de furto. O crime de furto, do artigo 155 do Código Penal, ele tem uma pena de privativa de liberdade prevista de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, a pena privativa de liberdade mínima do crime de furto é de 1 ano. Nesse caso, o crime de furto está dentro do Código Penal, mas ele vai ter a incidência da suspensão condicional do processo, que é do artigo 89 da lei do GCRIM, tá certo? Vamos continuar então. Nós temos também a ação penal aqui nos crimes de abuso de autoridade que eu separei para vocês. Primeira coisa, o artigo 3º diz o seguinte, ó, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Crimes de ação penal pública incondicionada são aqueles em que não há a necessidade de preencher qualquer condição para que a pessoa encarregada de processar agentes criminosos o processe. Ou seja, o membro do Ministério Público ele não vai precisar de qualquer outra condição para processar o indivíduo criminoso. Basta apenas que no inquérito policial que ele recebe haja elementos de autoria, provas de materialidade e elementos de materialidade e provas suficientes de autoria ou participação. Tá? Isso é o suficiente para que o membro do MP ofereça a denúncia por parte contra aquele indivíduo criminoso. Tá? Como é que nós vamos definir quando a ação é pública incondicionada, quando a ação é pública condicionada à representação ou ação penal privada? Eu vou dar uma dica que na verdade é o que é utilizado, é o critério utilizado no ordenamento jurídico, pessoal.
Quando a lei for silente, ou seja, quando a lei não falar absolutamente nada, diferente do que acontece aqui na lei de abuso de autoridade, tá? Só para ficar bem claro para vocês. A lei de abuso de autoridade, ela vem explicitamente dizendo que os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada. Porém, no ordenamento jurídico como um todo, para nós sabermos quando a ação é pública e incondicionada, condicionada à representação ou ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, nós temos que analisar a lei. Quando a lei for silente, nós estaremos diante de uma ação penal pública incondicionada. Quando for ação penal pública condicionada à representação, a lei vai falar. Isso é o que acontece, por exemplo, no crime de ameaça, ou lesão corporal leve, ou culposa. Porém, quando for ação penal privada, a lei também vai falar. Nos casos do crime de injúria, calúnia e difamação. São crimes que são processados mediante ação penal privada. E a peça, a exordial utilizada para o processamento desses crimes é a queixa-crime, enquanto nas outras ações é a denúncia do Ministério Público, tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Então eu dividi para vocês a ação penal em pública incondicionada e privada subsidiária da pública. Então olha só, será admitida ação privada se a ação, essa ação privada que a lei está tratando é a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Se ela não for intentada no prazo legal, que prazo é esse? Esse prazo, pessoal, o prazo para a denúncia está no artigo 46 do Código de Processo Penal. O prazo para réu preso é 5 dias e o prazo para réu solto é 15 dias, tá? Aí o que acontece? Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Se nós temos efetivamente uma pessoa que é vítima de um crime de abuso de autoridade, o promotor de justiça tem 15 dias para oferecer denúncia contra essa pessoa. Se o promotor de justiça não oferecer denúncia nesses 15 dias, abre-se a possibilidade da vítima propor uma ação penal privada subsidiária da pública. E aí o que o Ministério Público pode fazer? Ó? Ele vai aditar a queixa, ou seja, a queixa apresentada pela vítima, vai repudiar a queixa e oferecer uma denúncia substitutiva, ou ele vai intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência, retomar a ação como parte principal. Ou seja, a titularidade da ação continua sendo dele. Tá? Só que qual é o prazo para que a vítima proponha a ação penal privada subsidiária da pública depois da inércia do membro do Ministério Público que não ofereceu a denúncia no prazo de 15 dias? Esse prazo para que a vítima proponha essa ação é de 6 meses, tá? A contar do 15º dia em que se encerra o prazo do Ministério Público. Esse prazo é um prazo decadencial de 6 meses, conforme o artigo 38 do Código de Processo Penal. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Olha só. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Esse prazo de 6 meses, além de estar previsto aqui, ele está no artigo 38 do CPP. Tá? Vamos prosseguir então, galera. Olha só, quais são os efeitos da condenação pela prática do crime de abuso de autoridade? Isso é de suma importância também. São efeitos da condenação. Inciso 1º. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Ou seja, um efeito automático é a reparação dos danos, só que essa reparação como efeito automático, ela só vai ocorrer se tiver requerimento do ofendido e o valor mínimo a ser fixado na sentença. Isso aqui é uma previsão do artigo 387, inciso 4 do CPP. Tá certo? O inciso 2º. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, tá? Só que esse efeito, o 2º e o 3º, são efeitos não automáticos, tá? E aí o 3º, ó, a perda do cargo, do mandato ou da função pública é o inciso 2º. E o parágrafo 1 diz o seguinte, ó, os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Isso, galera, é uma reincidência específica, tá? Reincidência específica. A reincidência está no artigo 63 do CPP. O reincidente é aquele que pratica novo crime depois de sentença transitada em julgado, tá certo? Então, a perda do cargo ou a inabilitação para cargo, ele é um efeito não automático e para que possa ser aplicada os efeitos do inciso 2º ou 3º, é necessário a reincidência específica em crime da lei de abuso de autoridade, combinado? Vamos prosseguir então. Olha só.
Dando continuidade aqui, ó, o que eu deixei separado para vocês, a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, tá? O que acontece? Nós podemos substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito no seguinte sentido: prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Ou seja, o juiz vai fazer com que o indivíduo perca o recebimento das suas vantagens ou dos seus vencimentos nesse período em que houver a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Combinado? Então o que eu fiz agora, pessoal? Eu deixei algumas questões aqui, algumas questões inéditas para que a gente possa dar uma olhadinha e para ter um pouco de conhecimento acerca da lei de abuso de autoridade, o que pode vir a ser cobrado no nosso concurso, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nossa primeira questão diz o seguinte: a nova lei de abuso de autoridade prevê crimes de ação penal pública condicionada à representação e crimes de ação penal pública incondicionada. O que acontece? E aí, pessoal, o que vocês acham? A nova lei de abuso de autoridade prevê crimes de ação penal pública condicionada à representação? Não, galera. Essa aqui tá errado. Por quê? Porque só prevê crimes de ação penal pública incondicionada, tá certo? Então, no gabarito para nossa primeira questão aqui é errado. Questão número 2. A nova lei de abuso de autoridade prevê expressamente a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. Até aqui tudo certo. Exercida no prazo de 10 meses? Não, galera, o prazo é 6 meses. Então o gabarito para nossa questão aqui é errado. Conforme a Lei 13.869 de 2019, constitui efeito automático da condenação por crime de abuso de autoridade a perda do cargo, mandato ou função. Constitui efeito automático da condenação. Sim, é um efeito automático da condenação. Porém, só vai poder ser aplicado em caso de reincidência, mas não deixa de ser um efeito automático, tá? Não, vamos voltar aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu não me confundi. Eu falei que era um efeito automático, mas é não automático. Isso, não automático, tá? Vamos voltar aqui para a questão. O automático é a reparação do dano. Então o gabarito aqui para nossa questão ele tá errado, tá? É um efeito não automático. Deixa eu corrigir para vocês aqui. O gabarito tá errado. É um efeito não automático, tá? O automático é a reparação do dano. Reparação do dano. Questão de número 4. Conforme a Lei 13.869 de 2019, para aplicar a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, deverá o juiz motivar expressamente na sentença condenatória? Certo, pessoal. Por quê? Porque o efeito é não automático, tá? Não automático. Tá? Nos termos da Lei de Abuso de Autoridade, não é possível a substituição do PPL por PRD? Não, pessoal. Errado. É possível sim. Tá? É absolutamente possível a substituição de PPL por PRD. Então o gabarito para nossa questão aqui é errado. Galera, então como eu estou vendo aqui que o nosso tempo, nossa aula ao vivo aqui já deu quase 30 minutos, nós estamos com 27 minutos de transmissão, eu vou fazer um pequeno intervalinho com vocês e aí eu volto no segundo bloco para dar um novo segmento à nossa lei, à nossa aula aqui sobre legislação penal especial, tá certo? Aguardo vocês no próximo bloco. Valeu!
Salve galera, a gente está de volta para o nosso segundo bloco aqui da nossa aula sobre legislação penal especial para a preparação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Se efetivamente você chegou agora, no bloco passado, nos 30 minutos anteriores, eu tratei sobre a lei de abuso de autoridade e agora eu vou dar seguimento com vocês e nós vamos falar, deixa eu só preparar aqui o nosso material, nós vamos falar sobre a lei de tóxicos, tá certo, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. O que acontece, pessoal? Dentro da lei de drogas, eu preciso estabelecer primeiro com vocês um conceito sobre droga e sobre a norma penal em branco. Então, o que acontece? Qual é o conceito que nós temos de droga no ordenamento jurídico brasileiro? Bom, droga é toda substância psicoativa capaz de causar dependência física e ou psíquica. De onde você tirou esse conceito, professor? Galera, esse conceito ele está na portaria 244 da Anvisa. Tá? Que é a portaria do Ministério da Saúde que vai catalogar quais são as substâncias entorpecentes que estão proscritas dentro do território nacional, ou seja, que são proibidas dentro do território nacional. Então esse é o nosso conceito de droga, esse é o conceito que vocês precisam ter em mente e vocês podem anotar para responder alguma questão da prova que efetivamente venha com esse questionamento. Mas isso é importante que vocês saibam por quê? Porque só vai ser considerado droga aquilo que efetivamente está elencado como substância proibida dentro da portaria 244 da Anvisa. Combinado? Nosso segundo tópico ainda dentro da lei de drogas diz respeito à norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Nós temos duas hipóteses de norma penal em branco. Nós temos a norma penal em branco homogênea e nós temos a norma penal em branco heterogênea. A lei de drogas está dentro da norma penal em branco heterogênea. O que quer dizer? Quando nós estamos diante da norma penal em branco heterogênea, é que a legislação ela é complementada por um ato legislativo inferior à legislação. O que eu estou querendo dizer? Traduzindo para vocês. A lei de drogas, para poder se completar, para poder saber o que é droga, ela se socorre da portaria 244 da Anvisa, ou seja, é uma lei que é complementada por uma portaria. Isso é uma norma penal em branco heterogênea, diferente do que acontece com a norma penal em branco homogênea. A norma penal em branco homogênea é quando a legislação ela se socorre, ela se complementa de uma outra fonte normativa de mesma hierarquia. O que eu estou querendo dizer? Lei com lei. Nós podemos pegar a lei das organizações criminosas. A lei de organizações criminosas ela tem a definição, ela tem o crime de organização criminosa no seu artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 e a definição de organização criminosa vem dentro do próprio corpo legislativo da lei, no artigo 1º, parágrafo 1º. Nós podemos pegar aqui o exemplo também do artigo 273 do Código Penal, que é complementado pelo artigo 1521 do Código Civil. Tá? Isso são complementos que nós temos. Norma penal em branco homogênea e norma penal em branco heterogênea. A Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, ela está dentro da categoria de norma penal em branco heterogênea. Combinado? Vamos prosseguir então. Dando continuidade, o que nós temos aqui, pessoal? Sobre a lei de tóxicos, é importante que nós saibamos o que diz o artigo 28, que é a tão famosa posse ou porte de drogas para consumo pessoal. Então vamos lá. O que diz aqui o artigo 28? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga, e aí portaria 244 da Anvisa, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso, pessoal, é o nosso elemento normativo do tipo. Elemento normativo do tipo. Por que o elemento normativo do tipo? Porque, galera, se efetivamente o indivíduo tiver autorização para ter essa substância entorpecente, nós não estamos diante do crime do artigo 28 ou de algum dos crimes previstos dentro da lei de drogas, tá certo? Nós podemos ver aí, nós temos inúmeros casos no Brasil em que a maconha, a cannabis, é utilizada como tratamento medicinal. A substância cannabis, ela tem, a planta cannabis, melhor dizendo, ela tem inúmeras substâncias. A substância que é proscrita no território nacional é o tetrahidrocannabinol. Porém, ela tem uma substância que eu não me recordo o nome, que é uma substância que é utilizada para alguns tratamentos de saúde. Então, nesse caso, se o indivíduo tem essa autorização para ter o entorpecente por conta dessa substância lícita e que
ajuda no tratamento de saúde, ele não vai responder pela prática do crime do artigo 28, tá certo? Outra coisa, o crime do artigo 28, assim como todos os outros crimes que estão previstos aqui na lei de drogas, eles são crimes comuns. O que eu estou querendo dizer com isso? Com exceção de um artigo que eu vou explicar para vocês mais tarde. Ou seja, a regra geral dentro da lei de drogas é que todos os crimes sejam comuns. Crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, nós não necessitamos que o sujeito ativo do crime ele precise preencher alguma condição especial para que ele possa ser autor dessa prática criminosa. Nós temos apenas uma exceção, que é lá do artigo 38, que fala sobre ministrar droga. O ministrar droga somente pode ser praticado por médico ou por dentista. Então, nesse caso, nós estamos diante de um crime próprio. Porém, todas as outras infrações penais, o tráfico de drogas, a associação para o tráfico, a colaboração para o tráfico, o petrechos para o tráfico, o artigo 28, todas essas outras figuras são crimes comuns que podem ser praticados por qualquer pessoa. Outra coisa importante que vocês precisam saber é que os crimes aqui são crimes de conteúdo múltiplo ou variado. São crimes de tipo misto alternativo. O que eu estou querendo dizer? Quando o agente, no mesmo contexto fático, ele pratica mais de uma conduta sob o mesmo objeto material, ele vai responder por apenas um crime. Então, o que eu estou querendo dizer? O que é o objeto material? Primeiro, professor, o que é o objeto material? O objeto material é toda coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta desse agente criminoso. Então, nesse caso, o objeto material aqui da lei de drogas é o próprio entorpecente, tá certo? Também, pessoal, os crimes da lei de drogas, eles estão elencados dentro de uma categoria que se chama crimes vagos. O que são os crimes vagos? Os crimes vagos são aqueles crimes em que o sujeito passivo do crime é um ente despersonalizado, ou seja, o sujeito passivo do crime de tráfico de drogas é a saúde pública, é o Estado. Então nós estamos diante de uma categoria de crimes vagos. O que eu não quero que vocês confundam é com tipo vago. O tipo vago é inconstitucional, porque viola o princípio da taxatividade do direito penal. O tipo vago é aquele que não tem conteúdo determinado no seu preceito primário e não tem conteúdo determinado no seu preceito secundário. O tipo vago ele é inconstitucional por violar o princípio da taxatividade, que é um corolário do princípio da legalidade, tá certo? Tá. Então agora, vamos voltar aqui para o artigo 28. O que acontece? Nós temos alguns verbos que são de consumação antecipada e outros verbos que são de consumação prolongada, que aí nós estamos diante de um crime permanente. Então vou dar um exemplo para vocês. Ó. O indivíduo que adquire, no momento que ele adquiriu, o crime está consumado. Tá? Consumado. Porém, se ele tem em depósito, transporta ou traz consigo, nós estamos diante de um crime permanente. O que é um crime permanente? O crime permanente é aquele que se prolonga no tempo, ou seja, a cada volta no relógio, pessoal, o crime está se consumando. Isso possibilita que o indivíduo seja preso em flagrante a qualquer momento, tá? Isso é o crime permanente. Então aqui então vocês imaginem, tá, pessoal? Vou voltar ao exemplo do tipo misto alternativo para mostrar para vocês como é que funciona. Vocês imaginem a situação do indivíduo que ele adquire certa determinada quantidade de maconha e ao mesmo tempo que ele adquire, ele está trazendo consigo essa quantidade de maconha. Ou seja, ele foi enquadrado em dois verbos nucleares, adquirir e trazer consigo. Porém, o objeto material é um só, é maconha. Então, nesse caso, ele vai responder por apenas um crime do artigo 28 da Lei de Drogas, tá certo? E aí, voltando aqui, como eu estava mostrando para vocês, alguns verbos nucleares são de consumação antecipada e outros são de consumação prolongada, crimes permanentes, tá? Outra informação que vocês precisam ter é que também nós estamos de crimes dolosos, ou seja, o elemento subjetivo aqui é o dolo. E aqui é o dolo genérico, nós não estamos diante do dolo específico. Combinado? Vamos voltar. Então, olha só, galera. A partir disso, o indivíduo ele vai ser submetido às seguintes medidas despenalizadoras. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, que inicialmente é de 5 meses, e medida educativa de comparecimento a curso educativo. Então, olha o que diz o parágrafo primeiro. As medidas submete-se quem? Para o seu consumo pessoal. Aqui é uma figura de equiparação, tá? Semeia, cultiva ou colhe planta destinada à preparação de pequena quantidade de substância capaz de causar dependência física ou psíquica. O que isso quer dizer, galera? Que o indivíduo que tem uma planta de maconha na sua residência, ele não vai responder pelo crime de tráfico, mas ele vai responder pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que é posse de droga para consumo pessoal ou porte de droga para consumo pessoal, desde que não seja uma grande quantidade, ou seja, o indivíduo tem uma estufa com
40 plantas de maconha, nesse caso nós não estamos diante da figura do artigo 28 da Lei de Drogas, mas sim do crime de tráfico de drogas do artigo 33, tá certo? Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Vamos voltar. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, ou seja, que droga é? É maconha, é cocaína, é crack, é haxixe, e a quantidade da substância apreendida, ou seja, quanto tem? 10 gramas, 100 gramas, 1 quilo? Tudo isso tem que ser levado em conta, galera. Ao local e as condições em que se desenvolveu a ação. Ou seja, era um local que é conhecido pela prática de comércio de entorpecentes, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, para definir se nós estamos diante da figura do uso ou do tráfico de drogas, tá? Vamos prosseguir então, galera. O que nos diz ainda o artigo 28, ó? As penas previstas nos incisos 2 e 3, tá? Serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. E aí nós temos o parágrafo 4º, ó. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3, a frequência, curso educativo e a prestação de serviço à comunidade, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. E aí eu pergunto para vocês, essa reincidência ela é específica ou pode se operar para qualquer crime? Ou seja, a reincidência específica é aquilo que eu estava falando no bloco passado sobre a lei de abuso de autoridade. É o indivíduo praticar, por exemplo, abuso de autoridade mais abuso de autoridade. Aqui na lei de drogas é 28 da lei de drogas mais 28 da lei de drogas. E a reincidência comum é quando o indivíduo pratica, por exemplo, um furto e depois ele pratica um homicídio, ou ele pratica um furto e depois tráfico de drogas, estelionato e extorsão. Isso é uma reincidência comum. Então, nesse caso, o que vocês acham? Aqui, pessoal, nós já tivemos posição consolidada dos tribunais superiores aqui no Brasil, dizendo que a reincidência para a aplicação desses 10 meses das medidas de frequência, curso educativo e prestação de serviço à comunidade deve ser uma reincidência específica. O que isso quer dizer? Que o indivíduo tem que ser condenado pela prática do artigo 28 e depois ele tem que ser condenado pela nova prática de um crime do artigo 28 da lei de drogas. Isso é a reincidência específica e que vai se operar aqui no caso do artigo 28, tá certo? Vamos voltar então. Parágrafo 5º. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programa comunitário, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais e estabelecimentos congêneres públicos ou privados ou sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção, consumo e recuperação de usuários dependentes de drogas, tá certo? Prosseguindo então. Parágrafo 6º, galera, olha só. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere os incisos 1, 2 e 3, injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente. O que eu estou querendo dizer com sucessivamente, pessoal? E eu quero que vocês fiquem alerta, porque isso aqui já foi pegadinha de concurso. O sucessivamente é que o juiz vai aplicar uma e depois ele vai aplicar a outra. O alternativamente, que foi a pegadinha do concurso, é aplicar uma e a outra. Não uma e depois a outra, tá certo? Então vocês fiquem atentos. Quando vier uma questão sobre a lei de drogas, falando sobre a aplicação por parte do descumprimento das medidas impostas anteriormente, o juiz vai aplicar sucessivamente e não alternativamente, certo? Sucessivamente ele vai aplicar o quê? Admoestação verbal, que, pessoal, traduzindo para vocês, nada mais é do que uma mijada que o juiz vai dar no indivíduo que foi condenado pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal e não está cumprindo as medidas, tá? Voltando. Ou a multa, tá? E aí o artigo 30 diz o seguinte, ó, prescrevem em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo disposto no artigo 107 e seguintes do Código Penal. Prescreve em 2 anos a imposição e execução das penas do artigo 28 da Lei de Drogas, pessoal. E aqui nós temos que levar em conta os redutores do artigo 115 do Código Penal, que diz o seguinte, se o indivíduo for menor de 21 anos na data do fato, a prescrição corta pela metade, então 2 anos passaria a ser 1 ano. E também se o indivíduo for maior de 70 anos, na data da sentença condenatória, também diminui a metade e aí ficaria em 1 ano. Combinado? Vamos prosseguir então. Agora o artigo 33 da Lei de Drogas, pessoal, o tão famoso artigo 33, o tráfico de drogas. Vamos lá. O que diz o artigo 33? Quem importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire. Galera, aqui na Lei de Drogas, no artigo 33, nós estamos diante de 18 verbos nucleares. Nós temos 18 condutas que podem ser praticadas pelo agente criminoso, tá bom? Voltando então.
sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O que eu falei para vocês? Isso aqui é o elemento normativo do tipo. Elemento normativo. Tudo que eu falei para vocês sobre o artigo 28, crime comum, crime de tipo misto alternativo e etc., se aplica aqui para o artigo 33 da Lei de Drogas. O único adendo que eu quero fazer aqui para vocês, para que vocês fiquem atentos, é quanto à questão do objeto material, tá? Eu vou dar um exemplo em que o indivíduo vai responder por 2 crimes de tráfico de drogas e não somente por um crime, tá? Vocês imaginem a situação do indivíduo que ele importa para dentro do território nacional cocaína e ele exporta para fora do território maconha. Nós estamos diante de 2 objetos materiais, cocaína e maconha. Desse modo, se esse indivíduo for preso pela prática do crime de tráfico de drogas, ele vai responder por 2 crimes de tráfico em concurso material, ou seja, haverá a soma das penas dos 2 crimes. Por quê? Porque foram 2 condutas que geraram apenas um crime. Então, o que acontece? Nesse caso, nós vamos ter a exportação de cocaína e a importação de cocaína e a exportação de maconha. São 2 objetos materiais diferentes, são 2 condutas que são aplicadas a objetos materiais diferentes e aí nós vamos ter 2 crimes de tráfico. E a partir desses 2 crimes nós vamos somar as penas, conforme o artigo 69 do Código Penal. Combinado? Vamos voltar. Aí, vamos fazer uma questão a respeito do crime de tráfico de drogas. Olha só. Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção e repressão a delitos praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade e de delitos previstos na lei de tortura, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Em um mesmo contexto fático, tá? Em um mesmo contexto fático, um cidadão foi preso em flagrante por manter em depósito grande variedade de drogas, entre elas cocaína, maconha, haxixe e crack, todas para fins de mercancia. Foram apreendidas também maquinários para preparo de droga, entre elas uma balança digital e uma serra portátil. Nessa situação, afastada a existência de contextos autônomos entre as condutas delitivas, o crime será único? Sim, galera, se nós afastarmos os contextos autônomos, ou seja, afastando o fato de que ele teria vários objetos materiais, o crime será único. Porém, não afastando, nós estaríamos diante de outros crimes de abuso, outros crimes de tráfico de drogas, não apenas um. Por quê? Porque ele tem crack, haxixe, maconha e cocaína, são inúmeros objetos materiais que incidem uma conduta, tá certo? Então o gabarito aqui para nossa questão é errado, tá? Vamos prosseguir. Parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Drogas. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1º, importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, todos aqueles outros verbos nucleares que eu falei para vocês. E aqui nós temos também, pessoal, vários verbos que são de consumação antecipada e outros verbos que são permanentes, que são de consumação prolongada, são crimes permanentes, tá? Matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de droga. O grande questionamento em concurso a respeito desse parágrafo 1º, inciso 1º, é saber se a semente de maconha ela é considerada matéria-prima para a produção da droga. E aí o que acontece, pessoal? Nós tivemos inúmeras discussões nos tribunais superiores a respeito disso, para descobrir se a semente de maconha é considerada ou não matéria-prima. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, que é o encarregado de julgar a matéria federal infraconstitucional, decidiu que a semente de maconha não é considerada matéria-prima para o crime do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Pois, segundo os ministros do Superior Tribunal de Justiça que decidiram a respeito desse tema, eles enfrentaram o tema e decidiram que a semente de maconha ela não teria o psicoativo utilizado, ou seja, o psicoativo proscrito no território nacional. A semente por si só não seria a portadora do tetrahidrocannabinol, tá? Isso foi o que os ministros decidiram, então, portanto, a semente de maconha ela não é considerada matéria-prima, tá bom? Vamos voltar. O inciso 2º, quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de planta que se constitui em matéria-prima para a preparação da droga. Ou seja, aqui é muito diferente da questão do artigo 28, porque lá nós estaríamos diante de uma planta, ou no máximo 2 dentro de uma estufa. Aqui é uma grande plantação, pessoal. 28 da Lei de Drogas. Então, quem semeia, pessoal, tá? Quem joga na terra a semente, quem cultiva, quem rega, quem cuida da plantação e quem faz a colheita, nesse caso da planta que se destina à matéria-prima para a preparação da droga, vai responder pela forma equiparada do artigo 33 da Lei de Drogas, tá? Inciso 3º, quem utiliza
local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. Galera, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem o seu Zé, tá? O seu Zé tem um bar e nesse bar dele tem um indivíduo que frequenta que é o seu João, tá? O seu Zé sabe que o seu João, toda vez que vai ao seu bar, utiliza o seu bar para o tráfico de drogas. Ou seja, o seu Zé sabe que quando o seu João chega lá no bar, o seu João senta numa cadeira e passa a tarde. Enquanto as pessoas vêm frequentar o bar, vêm comprar alguma coisa e tudo mais, o seu João fica ali, sentado naquela cadeira, vendendo entorpecente para todos os interessados que queiram comprar. Nesse caso, se o seu João for preso, nós vamos ter, além do crime de tráfico de drogas por essa modalidade equiparada do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3º, o crime de associação para o tráfico entre o seu Zé, que é o dono do bar, e o seu João, que vendia a droga ali com o consentimento dele, tá? Vamos voltar então. A outra hipótese, inciso 4, quem vende ou entrega droga ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Pessoal, aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós estamos diante de minha opinião, tá? Nós estamos diante de uma letra morta de lei. Por quê? O inciso 4, ele é uma alteração legislativa que foi operada pelo pacote anticrime. Porém, pessoal, nós temos uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 145 do Supremo, que diz que quando a vontade, eu vou traduzir a súmula para vocês, ela não é nesses exatos termos, e depois eu vou mostrar ela, mas eu vou tentar traduzir e explicar para vocês de uma forma mais fácil. Todas as vezes que a autoridade ela influir na vontade do agente criminoso, ou seja, ela viciar, ela fazer com que indiretamente o agente cometa um crime, nós estaremos diante do crime impossível, porque houve um vício na vontade do agente criminoso. Então, o que eu estou querendo dizer? Aquele policial que efetivamente chega para comprar droga de uma pessoa e aquela pessoa automaticamente vende a droga, ele provocou a venda do agente criminoso. Então, nesse caso, o crime é impossível, tá? Não há que se falar em crime. Isso é o que diz a súmula 145 do Supremo. Então, qual foi a ideia da alteração legislativa? Era trazer esse texto legal fazendo com que a conduta de entregar a droga, ou seja, que anteriormente era considerada crime impossível, não seja mais considerada crime impossível. Porém, eu não acredito que essa súmula do Supremo vai ser revogada, tá? Então, nesse caso, eu acredito que esse inciso 4 aqui já é uma letra morta de lei, e esse inciso 4, ele também, essa redação aqui, ela também foi reproduzida no Estatuto do Desarmamento, tá? Vamos dar prosseguimento aqui, ó. Parágrafo 2º, pessoal. Ó. Quem induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. E o parágrafo 3º. Quem oferece droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento. São infrações penais de menor potencial ofensivo. Mas o que nos interessa aqui é o artigo tão famoso, artigo 33, parágrafo 4º, que é o considerado tráfico privilegiado, tá? Na verdade, ele é um tráfico minorado. Semanticamente, privilegiado não é o correto, tá? Nós estamos diante de um tráfico minorado. Porém, a praxe forense e tudo aquilo que vocês encontrarem na praxe policial trata-se de tráfico privilegiado, tá certo? Vamos voltar aqui, ó. O que nos diz o parágrafo 4º? Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito. Primeira coisa que eu quero que vocês retirem aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Vedada a conversão em penas restritivas de direito. Hoje, pessoal, todos os crimes envolvendo a lei de drogas são passíveis de terem sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritivas de direito, tá certo? Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Então, isso que eu acabei de marcar para vocês aqui são os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado. O que eu estou querendo dizer para vocês? Somente poderá haver a incidência do tráfico privilegiado se houverem essas condições, tá bom? E aí o que diz aqui a nossa pergunta que eu deixei para vocês? O tráfico privilegiado, ele é equiparado a hediondo ou não? Galera,
Já introduzindo uma parte da nossa aula sobre a lei dos crimes hediondos, eu quero falar para vocês, para que vocês fiquem bem cientes a respeito da matéria. A lei dos crimes hediondos, ela adotou um sistema para catalogar os crimes considerados hediondos que se chama sistema legal. Ou seja, só serão considerados crimes hediondos aqueles que efetivamente estiverem elencados no rol do artigo 1º da Lei 8.072. Qualquer outro crime que seja e que não esteja elencado naquele rol não poderá ser considerado hediondo, por mais que a gravidade desse crime, no caso concreto, seja horrível, horripilante, tá? Não vai ser considerado hediondo, tá? Então o que acontece? Só serão hediondos os crimes que estão efetivamente elencados no artigo 1º da Lei 8.072. E agora, o tráfico privilegiado, ele não está elencado no artigo 1º da Lei 8.072. Desse modo, nós não podemos considerar esse tráfico do artigo 33, parágrafo 4º, como crime hediondo, tá certo? Vamos voltar. Vamos fazer uma questão a respeito da matéria, pessoal. Então, olha só. Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, crime contra criança e adolescente e crimes licitatórios. Vamos lá. Em viagem pela Europa, Ronaldo Primário, vamos pegar aqui, Ronaldo Primário, de bons antecedentes e que não integrante da organização criminosa, adquiriu 15 cápsulas do entorpecente LSD com o objetivo de obter lucro capaz de custear as despesas da viagem. De volta ao Brasil, Ronaldo foi preso em flagrante quando tentava vender a droga. Nessa situação, caso seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, Ronaldo poderá obter a redução de pena de 1/6 a 2/3. E aí, galera, o que vocês acham? Pessoal, essa questão aqui ela tá perfeita. Por quê? Porque o indivíduo tem bons antecedentes, ele não integra organização criminosa e ele é primário. Então, nesse caso, o gabarito aqui para nossa questão é certo, tá? O que nós temos aqui também, pessoal, para fechar esse nosso segundo bloco aqui da nossa aula ao vivo, eu vou falar para vocês o crime de petrechos para o tráfico e eu vou dar um exemplo para vocês. O que acontece, galera? O crime de petrechos para o tráfico, ele diz o seguinte, ó: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, todos os verbos nucleares que eu já falei, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto de destinação à fabricação, preparação e produção ou transformação de droga. Então, olha só. Nós estamos falando do crime de petrechos para o tráfico. O que isso quer dizer? Galera, eu vou dar um exemplo para vocês nunca mais vão esquecer. Se alguém ainda não assistiu, eu aconselho porque a gente tira bastante coisa boa, inclusive aqui para nossa aula. Não sei se vocês assistiram a série Breaking Bad, uma série muito famosa, muito premiada. E a série Breaking Bad relata perfeitamente o crime de petrechos para o tráfico. Vocês imaginem a situação do Sr. White e do Jesse dentro do laboratório que era gerenciado pelo Gus. No momento em que nós temos aquele laboratório, nós temos todo aquele maquinário químico utilizado para a produção de metanfetamina. Se efetivamente o Sr. White e o Jesse fossem presos dentro do laboratório sem ter produzido 1 grama de metanfetamina, nós estaríamos diante do crime de petrechos para o tráfico. Eles seriam responsabilizados pelo artigo 34. Por quê? Porque o crime de petrechos para o tráfico ele é uma antecipação da tutela penal. Lá em direito penal nós estudamos o iter criminis. O iter criminis é o caminho do crime. Dentro do caminho do crime nós temos 4 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. Só são punidos no mundo real o início dos atos executórios, tá? Porém, nós temos alguns crimes em que o legislador resolveu antecipar a tutela penal para os atos preparatórios. O artigo 34 da Lei de Drogas é um deles. Nós temos também a Lei Antiterrorismo, que pune os atos preparatórios para o terrorismo. Então, voltando ao nosso exemplo, o Sr. White e o Jesse, caso fossem presos no laboratório do Gus ou naquele laboratório móvel que tinha posteriormente a morte do Gus, sem a produção de 1 grama de metanfetamina, eles seriam presos pelo crime do artigo 34. Porém, se eles fossem presos dentro dos laboratórios, já com a produção em andamento, eles responderiam pelo crime do artigo 33 da Lei de Drogas, tá? Porque aqui nós temos o princípio da consunção, lá do conflito aparente de normas. O que é o conflito aparente de normas? É quando 2 normas aparentemente válidas em vigor incidem sobre o mesmo fato. Então, qual artigo da lei seria? Nesse caso, seria o artigo 33, por conta da consunção, a absorção do petrechos para o tráfico por conta da produção da metanfetamina, tá certo? Galera,
Como o nosso tempo aqui para o nosso segundo bloco da nossa transmissão se encerrou, eu vou dar mais um intervalo e no terceiro bloco eu volto para continuar com vocês. Valeu, até lá! Salve galera, a gente está de volta para o nosso terceiro bloco. Para quem está chegando agora aqui na nossa transmissão, nos blocos passados, na uma hora anterior, eu tratei sobre a lei de abuso de autoridade e iniciei a lei de drogas. Nesse terceiro bloco eu vou encerrar a lei de drogas com vocês e aí depois a gente vai dar prosseguimento com mais uma legislação penal especial, combinado? Vamos dar prosseguimento então. Galera, eu estava falando para vocês sobre o crime de petrechos para o tráfico e agora a gente vai continuar com a associação para o tráfico. Então o que acontece? O crime de associação para o tráfico está no artigo 35 da Lei de Drogas. E ele diz o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, tráfico, caput e parágrafo 1º, que são as figuras de equiparação, e o crime de petrechos para o tráfico, tá? Uma reclusão de 3 a 10 anos e o pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Galera, a primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui a respeito do artigo 35 é que nós estamos diante de um crime de concurso necessário. O que isso quer dizer? Que efetivamente precisa-se de duas ou mais pessoas para a caracterização do artigo 35 da Lei de Drogas, tá? E aí vocês me perguntam, tá professor, mas essa caracterização, essas duas pessoas, elas precisam ter estabilidade ou não? Galera, isso chegou aos tribunais superiores, isso foi muito debatido nos tribunais superiores. E o STJ, mais uma vez, consolidou o entendimento de que
É necessária a estabilidade e a permanência para a caracterização do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que é a associação para o tráfico, tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Então, olha só, foi a pergunta que eu fiz, ó. É necessária a estabilidade e a permanência associativa para a configuração? É necessário sim, pessoal, é necessário. Tá? E aí, pela gravidade do crime, podemos considerá-lo hediondo? Bom, vamos lembrar do que eu falei no bloco passado. Para quem não estava no bloco passado, eu estava falando sobre o sistema legal de adoção da lei dos crimes hediondos para catalogar as infrações que são consideradas hediondas. Desse modo, o crime de associação para o tráfico, ele não está elencado no artigo 1º da Lei 8.072. Então, nós não podemos considerá-lo hediondo, tá certo? Vamos dar continuidade. Olha só, galera, artigo 36. Financiar ou custear a prática dos crimes previstos nos artigos 33, tráfico, parágrafo 1º, a figura de equiparação, e petrechos para o tráfico. Aqui, galera, o financiar ou custear é aquele indivíduo que financia reiteradamente, ou seja, aqui é necessário uma habitualidade, tá? Uma habitualidade do tráfico, do financiamento. Por quê, pessoal? Porque se não houver a habitualidade, nós vamos estar diante de uma majorante lá do artigo 40, que eu vou explicar para vocês logo em seguida. E aí, essa majorante ela vai incidir para aquele indivíduo que financia apenas uma vez. E como eu estou explicando aqui, esse financiamento ele não necessariamente precisa ser em dinheiro. Esse financiamento pode ser em dinheiro, pode ser em imóveis, podem ser móveis, por exemplo, carro, lancha, barco, etc., para fazer o transporte da droga. Pode ser em armamento, pode ser inúmeras formas. O que vocês precisam saber é que o financiamento não se limita a dinheiro em espécie, questão monetária, tá certo? Prosseguindo. O financiamento deve ser necessariamente em dinheiro? Não, pessoal, como eu falei para vocês, não precisa. E o indivíduo que financia os serviços de forma isolada pode ser considerado sujeito a crime em tela? Não. O cara que financia de forma isolada, ele vai receber uma majorante lá do artigo 40, que eu já vou explicar para vocês, tá? Então, olha só, agora sobre as majorantes a gente vai dar uma analisada. O que acontece, pessoal? O artigo 40 diz o seguinte: as penas previstas nos artigos 33 a 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3 se. Inciso 1º. A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Súmula 607 do STJ. Quer dizer o que, pessoal? Que se efetivamente ficar caracterizada a transnacionalidade, mesmo que não ocorra a transposição de fronteiras, vai ser aplicada a majorante do artigo 40, inciso 1º, tá? E qual é o local adequado para o processo e julgamento do crime de tráfico internacional? O local de processamento e julgamento do crime de tráfico internacional é o local da subseção judiciária federal do local da apreensão da droga. Vou dar um exemplo para vocês. Aeroporto Internacional de Guarulhos. Se efetivamente a carga vem de fora do país através do Aeroporto Internacional de Guarulhos, vai ser competente para julgar esse crime de tráfico internacional a subseção judiciária federal da comarca de Guarulhos, na Justiça Federal, tá certo? O local de apreensão da droga, combinado? Vamos voltar. Inciso 2º. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão, educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Inciso 3º. A infração ter sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, ensino ou hospitais, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas e esportivas, ou beneficentes de local de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza. Continuando, de serviço de tratamento de dependentes de drogas ou reinserção social em unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Galera, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui é que esse rol, por mais extenso que ele seja, ele é taxativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não vamos poder ampliar os locais em que pode ser praticado essa modalidade do tráfico. Então, essa majorante ela vai incidir especificamente nesses locais que estão descritos na lei. Nós não podemos incluir aqui nenhum outro local que não esteja aqui previsto. O que eu quero que vocês se atentem é quanto à questão do transporte público. Suponhamos, nós temos duas situações, tá? Suponhamos que o indivíduo ele venda droga reiteradamente dentro do transporte público e também aquele indivíduo que utiliza o transporte público para fazer
a entrega da droga. Ele vai transportar a droga de um bairro para outro da sua cidade utilizando do transporte público. E aí? Quem vocês acham que vai receber a majorante do artigo 40 da Lei de Drogas? 40, inciso 3. Nesse caso, galera, só vai incidir a majorante do tráfico do inciso 3º aqui da Lei de Drogas para o indivíduo que habitualmente utiliza o transporte público para vender drogas. Vocês imaginem a situação daquela pessoa que tá lá no fundo do ônibus, pessoal, que ela vai para o ônibus às 7 horas da manhã e faz todas as linhas disponíveis daquele ônibus, daquele trajeto que o transporte público faz, e passa o dia dentro do transporte coletivo, vendendo droga. Nesse caso, esse indivíduo vai ter a incidência da majorante do artigo 40, inciso 3º, já diferentemente daquele indivíduo que se utilizou do transporte público para levar a droga de um bairro para outro. Nesse caso, esse indivíduo não vai ter incidência dessa majorante, tá certo? Vamos voltar aqui então. O inciso 4, ter o crime sido praticado com violência ou grave ameaça ou emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Inciso 5, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. E aí nós temos a súmula 587 do STJ, que a súmula 587 do STJ diz basicamente aquilo que eu expliquei para vocês quando eu falei do inciso 1º, do tráfico transnacional. O que eu estou querendo dizer? Que não precisa a efetiva transposição de fronteiras. Somente a intenção do agente em transpor a fronteira já é o suficiente para caracterizar o tráfico internacional ou o tráfico interestadual. Tá? Isso é a súmula 587 do STJ. Eu vou ler para vocês aqui o que diz a súmula. Ela diz o seguinte, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Inciso 6. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente. Pessoal, o conceito de criança ou adolescente, ele está lá no ECA, lá no artigo 2º do ECA. Criança é aquela pessoa que tem entre 0 e 12 anos de idade, e o adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos incompletos. E aí nós temos o Estatuto da Primeira Infância, que é considerada primeira infância a pessoa que tem até 6 anos de idade, ou seja, criança até os 6 anos de idade, ou a quem tenha por qualquer motivo diminuído ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. E aí vocês lembram que eu falei para vocês, o agente que financiar ou custear a prática do crime, tá certo? Esse aqui é aquele indivíduo que financia de forma isolada, tá? Financiando de forma isolada, ele não vai responder pelo crime do artigo 36, que é financiar o tráfico de drogas, mas apenas pela majorante, tá certo? Aqui, pessoal, sobre o procedimento penal, antes de nós entrarmos dentro do Estatuto do Desarmamento, eu fiz um pequeno resumo para que vocês possam entender. Eu misturei a parte processual penal também com a parte penal. Então, o que acontece? Iniciado o procedimento de persecução criminal, vocês imaginem a situação em que vocês, juntamente com o delegado, fizeram uma mega operação contra o tráfico de drogas e prenderam um traficante multiconhecido pela prática do crime de tráfico, apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, e aí vão dar início à persecução criminal, ou seja, vão dar início às diligências e tudo aquilo que é necessário para, ao final, o delegado de polícia relatar esse inquérito e indiciar o indivíduo pela prática do crime de tráfico. Então vamos lá. Nós temos o inquérito policial no qual vocês prenderam o indivíduo em flagrante. Esse inquérito policial, como o indivíduo está preso em flagrante, ele vai poder ser concluído no prazo de 30 dias. Se o indivíduo estiver solto, por um prazo de 90 dias, tá? Para acompanhar esse inquérito policial, vai ser necessário a realização de um laudo preliminar de constatação da droga, conforme o artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Esse inquérito policial ele vai ser relatado pelo delegado. E aí o que vai acontecer? O delegado vai remeter ao Poder Judiciário, que depois vai remeter ao Ministério Público. O promotor de justiça, nesse caso, ele vai ter 10 dias para oferecer denúncia de réu preso, conforme o artigo 54 da Lei de Drogas, diferente do procedimento comum, que foi aquilo que eu expliquei para vocês lá na nossa fala sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Vocês lembram que eu falei para vocês que o prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal era 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto. Aqui na Lei de Drogas nós temos uma previsão específica, que é 10 dias para réu preso, tá certo? E aqui 5 testemunhas. Ou ele vai também poder requisitar diligências ou requerer o arquivamento. Pessoal, isso aqui é uma matéria de extrema importância. Mas como é uma matéria só de processo penal
e é algo que teve uma modificação recente por conta da lei anticrime, mas que está suspensa, é melhor eu não tratar com vocês para que eu não confunda a cabeça de vocês, porque eu vou falar de uma sistemática de arquivamento do inquérito policial e logo em seguida ela pode mudar completamente, tá? Mas a grosso modo, tá? A grosso modo, ainda é competência do Poder Judiciário arquivar autos de inquérito policial, tá? Da denúncia vai haver a notificação prévia para que o acusado apresente sua defesa no prazo de 10 dias e depois vai ao Ministério Público para analisar os documentos e justificações apresentadas pelo acusado, tá? Aí vai haver ou o recebimento ou a rejeição da denúncia e se houver rejeição cabe recurso sentido estrito. Haverá o interrogatório, e aí o que eu falei, qual foi a pergunta que eu deixei aqui, ó? Interrogatório, primeiro ou último ato da instrução, e aí eu coloquei o HC 127.900 do Supremo Tribunal Federal, julgado pelo Pleno em 2016. Pessoal, o que acontece? Eu vou explicar para vocês como é que funciona no procedimento comum ordinário dentro do processo penal e como é que funciona em algumas leis especiais. Algumas leis especiais do nosso ordenamento jurídico, elas prevêem o interrogatório, que é um meio de obtenção da prova e que é dividido em duas partes, né? Nós temos o princípio da ampla defesa ali, nós temos duas etapas, nós temos a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa é o momento que o acusado vem no seu interrogatório dar a sua versão sobre os fatos. Algumas leis especiais, como especificamente a lei de drogas, elas prevêem o interrogatório como o primeiro ato da instrução processual. E aí depois nós teríamos a oitiva das testemunhas da acusação, das testemunhas de defesa e as demais diligências dentro do procedimento. Porém, o Código de Processo Penal é expresso lá no artigo 400 que o interrogatório do agente vai ser o último ato da instrução processual penal. Só que aí nós temos um conflito, nós temos um embate entre o procedimento comum e os procedimentos especiais. Porém, prevalecia, até o ano de 2016, a incidência do regramento específico daquela lei. Ou seja, se a lei efetivamente prevesse que o interrogatório seria o último ato, pois bem, ele seria o último ato. Se prevesse que seria o primeiro, seria o primeiro. Só que, em 2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que, em que pese as legislações especiais preverem o interrogatório do acusado como primeiro ato da instrução processual penal, não mais se aplica esse entendimento, não mais se aplica esse regramento para todos os procedimentos penais, mesmo que haja a previsão específica de interrogatório como primeiro ato, será aplicado o procedimento do Código de Processo Penal, que prevê como último ato da instrução o interrogatório. Ou seja, pessoal, resumindo, todos os procedimentos processuais penais hoje, independente de serem de leis especiais ou de seguirem o Código de Processo Penal, vão ter o seu interrogatório. O interrogatório do acusado vai ser o último ato da instrução processual penal, tá certo? Vamos voltar. E aí, recebida a denúncia, nós vamos ter a citação, todas as modalidades, a situação ficta, a situação real, audiência de instrução em 30 dias, aí ó, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatórios, diligências que tenham surgido na audiência e os debates orais. E aí a sentença que vai poder ser atacada via apelação. Tá certo, galera? Pessoal, então assim a gente encerrou a Lei de Drogas e agora a gente vai dar início ao Estatuto do Desarmamento. Dando início ao Estatuto do Desarmamento, o que eu deixei aqui para vocês? Eu deixei uma imagem do direito fácil do TJDFT para fazer uma pequena diferenciação entre posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo, tá certo? O que acontece, galera? Olha só. A posse de arma de fogo é quando o indivíduo tem o artefato, o acessório ou a munição no interior de sua residência ou dependência desta ou no seu local de trabalho. No momento que o agente criminoso ele extrapola esses limites, que é a sua residência ou as dependências da residência e o local de trabalho, nós estamos diante da figura do porte, tá? Esse é o primeiro ponto que vocês precisam diferenciar. Posse de arma de fogo, acessório ou munição e porte de arma de fogo, acessório ou munição. Tá certo? Agora eu vou voltar aqui para a nossa fotografia do direito fácil do TJDFT para ler para vocês, para resumir. Olha só. Porte ilegal, transitar com a arma sem registro ou mantê-la em ambiente diferente da sua residência ou local de trabalho. E a posse regular, manter a arma sem registro dentro da casa ou trabalho, tá certo?
E aqui, galera, a gente já vem direto, pessoal, para os crimes em espécie. Por quê? Porque isso é o que mais é cobrado em concursos e especificamente em concursos policiais. Então não seria diferente, eu não teria como trazer qualquer outra informação que não fosse os crimes em espécie da lei do Estatuto do Desarmamento, tá certo? Então o nosso artigo 12, o nomen iuris dele é o seguinte: posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tá? Pessoal, outra curiosidade para vocês aqui é que também aqui no Estatuto do Desarmamento nós estamos diante de uma norma penal em branco heterogênea. Vocês lembram que eu falei da lei de drogas que ela era uma norma penal em branco heterogênea? O Estatuto do Desarmamento é a mesma coisa. Por quê? Porque como é que eu vou saber se a arma de fogo ela é permitida, de uso permitido, de uso proibido, de uso restrito? Eu só vou poder fazer isso através do complemento do Estatuto do Desarmamento pelo decreto editado pelo Presidente da República em 2019. Ou seja, o decreto presidencial é que trata e traz o rol de armas que são consideradas de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido, tá certo? Então, o Estatuto do Desarmamento, ele é complementado pelo decreto presidencial, então ele está dentro da classificação de norma penal em branco heterogênea, porque a fonte de complemento da lei é inferior à lei, tá? É um decreto presidencial, tá certo? Vamos voltar então. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Possuir ou manter sob sua guarda. Pessoal, aqui ó, crime de tipo misto. Alternativo. Tá certo? Tipo misto alternativo, ou seja, mais de uma conduta sobre o mesmo objeto material, crime único, tá? Então, o que acontece? Se o indivíduo tiver, pessoal, dentro da sua residência, por exemplo, ele tiver um revólver calibre 38, ele vai responder somente por posse irregular de arma de fogo, de uso permitido. Agora, se esse indivíduo tiver um revólver calibre 38 e um fuzil M16, que é uma arma de uso restrito às Forças Armadas, ele vai responder por dois crimes. Ele vai responder pelo crime do artigo 16, que é posse irregular de arma de fogo de uso restrito, e vai responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tá? São dois crimes, tá? Isso é o que vocês têm que ter em mente. Por quê? Porque os objetos materiais são diferentes. Uma arma de fogo de uso permitido e uma arma de fogo de uso restrito, tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Arma de fogo, acessório ou munição. Esses são os objetos materiais de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esse é o elemento normativo. Por quê? Porque se o indivíduo tiver a autorização para estar com arma de fogo, ele não vai cometer crime. Elemento normativo, tá? No interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja titular ou responsável do estabelecimento ou empresa. Uma curiosidade que eu quero falar para vocês também, pessoal, é que os crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de mera conduta e também são crimes de perigo abstrato. O que isso quer dizer? Crime de mera conduta, ele está dentro da classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico. O que é isso? O resultado naturalístico é uma classificação utilizada pelo direito penal para catalogar os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta. Como nós estamos tratando especificamente de um crime de mera conduta, eu vou explicar para vocês. O crime de mera conduta é aquele que prevê somente a conduta, mas não prevê resultado. Se nós pegarmos a redação do artigo 12 para lermos, nós vamos ver que não tem nenhum resultado que advenha desse crime. Olha só, eu não vou colocar na tela para que vocês prestem atenção em mim. E eu vou ler aqui na tela da lousa para que vocês consigam visualizar bem. Olha só o que diz o artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho desde que seja o titular ou o responsável do estabelecimento ou empresa. Vocês conseguem visualizar que esse crime aqui do artigo 12 ele só está prevendo a conduta, possuir ou manter sob sua guarda. Ele não prevê nenhum resultado do possuir ou de manter sob sua guarda, ou seja, ele a lei não está trazendo nenhum resultado que advenha dessas duas condutas que é possuir ou manter sob sua guarda. Então isso é um crime de mera conduta, ou seja, é aquele que só prevê a conduta e não prevê o resultado. Mas essa classificação de crime de mera conduta é quanto ao resultado naturalístico. Outra classificação que é aplicada aqui ao Estatuto do Desarmamento e que é uma característica dos crimes que estão aqui dentro é ser crimes de perigo abstrato. O que é isso?
crime de perigo abstrato é aquele crime em que a lesividade da conduta já está incutida no próprio tipo penal. O que eu estou querendo dizer? O legislador entendeu que o simples fato de possuir ou manter sob sua guarda uma arma de fogo, mesmo que nada aconteça com essa arma, que essa arma seja disparada, que essa arma seja utilizada para alguma outra coisa, essa conduta por si só já é perigosa. Então, isso é um crime de perigo abstrato, tá? E ser crime de perigo abstrato está dentro da classificação dos crimes quanto ao resultado jurídico e não quanto ao resultado naturalístico. Quanto ao resultado naturalístico, crime de mera conduta. Quanto ao resultado jurídico, crime de perigo abstrato, tá certo? É também um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. E o elemento subjetivo aqui também é o dolo, ou seja, esse crime só pode ser praticado na modalidade dolosa, tá certo, galera? Vamos voltar aqui então, vamos para o crime do artigo 14 agora, tá? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, ou manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Galera, mesma coisa aqui, ó. Crime de tipo misto alternativo. E lembrem do que eu falei para vocês, tá? Nós temos condutas aqui de consumação antecipada e nós temos crimes de consumação, condutas de consumação prolongada. Possuir ou manter sob sua guarda, aqui no artigo 12, é um crime permanente. Ou seja, o indivíduo pode ser preso a qualquer momento, ele vai estar sempre em flagrante. E aqui é a mesma coisa, ó, ter em depósito, manter sob sua guarda, ocultar, são modalidades permanentes, tá? Acessório ou de uso permitido sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tudo que eu falei para o artigo 12 equivale aqui para o artigo 14. Como o nosso tempo aqui para a nossa transmissão já está quase encerrando para esse terceiro bloco, eu vou trazer uma situação do Superior Tribunal de Justiça sobre o artigo 12. E aí eu encerro essa situação e aí eu vou para o nosso último bloco de meia hora para encerrar a nossa transmissão aqui da revisão de legislação penal especial para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Pessoal, olha só. Quanto ao artigo 12, nós tivemos uma situação muito curiosa que acabou acontecendo nos tribunais superiores. Chegou inúmeros casos aos tribunais superiores de pessoas que tinham o registro da arma de fogo vencido. Eles tinham a arma de fogo na sua residência, tinham um registro, mas esse registro estava vencido. E aí, qual foi a discussão que chegou até os tribunais superiores? Se efetivamente esse indivíduo tinha cometido crime ou se esse indivíduo tinha apenas cometido uma infração administrativa. E aí, o que aconteceu? A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que é responsável por julgar a matéria penal, entendia que o indivíduo, mesmo com o registro vencido, deveria responder pela prática do crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Já a sexta turma, ela entendia que o indivíduo não poderia responder pelo crime do artigo 12. Por quê? Porque não haveria dolo na conduta do agente. E mesmo que aquele registro estivesse vencido, ele possibilitou o controle estatal da arma de fogo. Várias foram as decisões, pessoal, conflitantes entre a quinta e a sexta turma. Desse modo, quando nós temos essa relação conflitante sobre o mesmo tema, a quinta e a sexta turma se juntam e formam a terceira seção do STJ, que julga a matéria criminal. E aí a terceira seção do STJ sedimentou o entendimento de que o indivíduo ele vai responder apenas por infração administrativa. Manteve-se a decisão da sexta turma, ou seja, a quinta turma, no julgamento conjunto entre quinta e sexta, acabou acolhendo o entendimento da sexta turma e aí ficou sedimentado que, nesse caso, só vai responder por infração administrativa. O indivíduo não vai responder pela prática do crime aqui do Estatuto do Desarmamento. Combinado, pessoal? Então, a gente vai dar o nosso pequeno intervalo agora e a gente volta para o nosso último bloco de 30 minutos para encerrar a nossa transmissão de legislação penal especial. Até o próximo bloco, pessoal. Vamos lá!
Salve galera, a gente está de volta para o nosso último bloco para dar encerramento aqui à nossa transmissão do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a nossa preparação de legislação penal especial. Saiba que é um enorme prazer estar na presença de cada um de vocês aqui. Eu desejo tudo de melhor nessa preparação, que vocês cheguem firmes nessa prova, cheguem muito bem preparados e consigam almejar o tão sonhado cargo público. Então, para nós encerrarmos aqui nosso último bloco de meia hora, vou tratar com vocês ainda sobre o Estatuto do Desarmamento. Combinado? Vamos voltar então. Olha só, pessoal. Agora que nós encerramos o artigo 12 e o artigo 14, para nós darmos prosseguimento, eu vou falar sobre o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que teve uma alteração por conta... Opa, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa lousa. Só um minutinho. Aí, pessoal, já estamos de volta. Vamos fazer duas questões a respeito do tema, então. Olha só. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, considerando-se o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Em uma operação da PRF foram encontradas no veículo de Sandro munições de arma de uso permitido e no veículo de Eurípides munições de uso restrito. Nenhum deles tinha autorização para o transporte desses artefatos. Nessa situação, considerando-se o previsto no Estatuto do Desarmamento, Sandro responderá por infração administrativa e Eurípides responderá por crime? Não, galera. Aqui, ó, todos vão responder por crime. Por quê? Porque ambos estão transportando munições de arma de fogo de uso restrito e permitido. Então, nesse caso aqui, ó, o Sandro, pelas munições de arma de fogo de uso permitido, vai responder pelo artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Já o Eurípides, pelas munições de uso restrito, vai responder pelo artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Então, nesse caso aqui, o gabarito está errado. Ninguém vai responder por infração administrativa, certo? Questão de número 9, ó. Acerca das contravenções penais no Estatuto do Desarmamento, julgue os próximos itens. Considere a seguinte situação hipotética. Em uma operação policial, José foi encontrado com certa quantidade de munição para revólver calibre 38, ou seja, é munição de uso permitido. Vamos lá, permitido. Tá? Na oportunidade, um policial indagou José sobre a autorização para aportar esse material e José respondeu que não possuía tal autorização e justificou que não precisava ter tal documento, porque estava transportando munição desacompanhada da arma de fogo. Nessa situação hipotética, a justificativa de José para não portar a autorização é incorreta e ele responderá por crime previsto no Estatuto do Desarmamento. E aí, pessoal, o que vocês acham? Olha só, vocês lembram que eu falei para vocês sobre ser crime de perigo abstrato quanto ao resultado, ser crime de perigo abstrato quanto ao resultado jurídico? É exatamente isso. O legislador incutiu o perigo na própria conduta da gente. Mesmo que ele transporte só a munição ou só a arma de fogo sem a munição, ele vai responder pelo crime do Estatuto do Desarmamento, a depender da natureza do artefato que ele está transportando, se é de uso permitido, de uso proibido ou de uso restrito, tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos voltar para a questão, o que ele nos diz? Ó, ele responderá por crime previsto no Estatuto do Desarmamento? Perfeito, a justificativa dele não serve para absolutamente nada, pessoal, entendeu? Aqui vai ser o caso de responder sim pelo crime do Estatuto do Desarmamento, tá? Disparo de arma de fogo, pessoal, ó. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pessoal, vocês lembram que eu falei sobre o conflito aparente de normas? O que acontece? Nós temos um princípio que é utilizado para solucionar o conflito aparente de normas, que é o princípio da subsidiariedade, tá? O que acontece? Esse tipo penal aqui, ele é subsidiário. Ele mesmo se declara subsidiário, tá? E para nós sabermos se um tipo penal é subsidiário ou não, nós precisamos olhar para o desenho dele no Código Penal ou nas legislações especiais. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós só podemos saber se os crimes são subsidiários se a própria lei dizer, tá? Então, o que acontece aqui nesse caso? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, eu quero falar para vocês em sentido contrário, para vocês saberem o que não é crime. Não vai ser crime, pessoal, se o indivíduo disparar ou acionar arma de fogo em um local desabitado.
em um local em que não haja habitação, que não seja em direção à via pública. Então, por exemplo, o indivíduo dispara uma arma de fogo na sua fazenda, que não é um lugar habitado por nenhuma pessoa além dele, e que não tem via pública que passa por ali. Se ele disparar arma de fogo na sua fazenda, ele não vai estar cometendo o crime do artigo 15. Só cometerá esse crime quem disparar a arma de fogo em via pública, em suas adjacências ou em direção à via pública, tá certo? E aí, para explicar a subsidiariedade que eu falei para vocês imaginem um indivíduo que dispara a arma de fogo em via pública em direção a uma pessoa para matá-la. E efetivamente ele consegue o resultado morte, lá do artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, matar alguém. Nesse caso, o disparo de arma de fogo ficará absorvido pelo homicídio, princípio da consunção, a absorção do disparo de arma de fogo pelo homicídio. Porém, se não fosse para praticar um homicídio, nós ficaríamos apenas com o crime de disparo de arma de fogo, tipo penal subsidiário. Conseguiram entender? Tá certo? Vamos prosseguir então. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, galera. O que são as armas de uso restrito? As armas de uso restrito são aquelas restritas às Forças Armadas, pessoal. Por exemplo, fuzil, metralhadora, tudo isso são armas de fogo de uso restrito. E aí o que diz o artigo 16? Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito todos os tipos penais que elencam uma figura de tipo misto alternativo, que mantém sob sua guarda ou oculta arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Um acessório aqui de uso restrito, pessoal, pode ser o silenciador, Silenciador. Sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 3 a 6 anos e multa, tá? Parágrafo único é a figura de equiparação. Pessoal, essa redação aqui ela foi dada pela Lei 13.964 de 2019. O que acontece? O que mudou? O artigo 16 caput, ou seja, a cabeça do artigo, previa as armas de fogo de uso permitido e as armas de fogo de uso restrito e arma de fogo de uso proibido. Pessoal, professor, o que é arma de uso proibido? Galera, a arma de fogo de uso proibido, vou dar um exemplo aqui bem caricato para vocês, é tipo o pinguim do Batman, tá? É a caneta explosiva, é esses objetos que são característicos do dia a dia, por exemplo, um óculos que dispara, que faz disparos de arma de fogo, sabe? Uma coisa assim muito caricata, de mais ou menos de produção hollywoodiana, tá? Isso seriam as armas de fogo de uso proibido, que é muito difícil se encontrar. Mas são esses tipos de armamentos, tá certo? Já as armas de uso restrito é o que eu falei para vocês. Metralhadoras, fuzis, metralhadora .50, todo esse tipo de armamento, tá? Vamos voltar. Então, o que acontecia? Na cabeça do artigo, nós tínhamos a previsão da arma de fogo de uso restrito e proibido. Porém, a lei anticrime, ela bifurcou, ela fez uma cisão do tipo penal. E aí, a arma de fogo de uso restrito, ela passou aqui para o final e ela teve uma pena privativa de liberdade muito maior, tá? Então, o que acontece? Vamos voltar aqui para o parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem? Suprime ou altera a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Galera, quem será punido nesse caso aqui é a pessoa que altera a marca, que altera a numeração, que altera alguma das características da arma de fogo, e não aquela pessoa que efetivamente tem a posse ou o porte da arma de fogo de uso restrito. Ou seja, são duas pessoas diferentes aqui, uma que possui e a outra que altera. Tá? Se for a mesma pessoa, aí ela vai responder aqui especificamente por esse inciso aqui, tá? Inciso segundo, quem modifica as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, para fins de dificultar ou qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz. Isso aqui é um crime formal, pessoal. Por quê? O indivíduo ele pode, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, serrar o cano de uma espingarda calibre 12, serrando o cano da espingarda calibre 12, calibre 12 cano longo, serrando ela para que ela fique de cano curto, para tornar ela com um potencial bélico maior, para tentar induzir juiz ou perito em erro na hora de fazer a perícia no armamento. Mas, mesmo que ele não consiga induzir o perito ou o juiz em erro, o simples fato de serrar já é o suficiente para a caracterização do crime. Por quê? Porque é um crime formal. Tá, professor, o que é um crime formal? Vocês lembram que eu falei sobre os crimes quanto ao resultado naturalístico anteriormente? O crime formal também é uma definição que está dentro da classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico.
O crime formal é aquele crime que prevê conduta e resultado, mas o resultado não necessariamente precisa ocorrer. É um crime de consumação antecipada. Então, olha só a situação aqui, ó. Vou explicar, vou pegar a lousa, vou falar para que vocês entendam. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso restrito ou proibido. Serrei o cano da espingarda calibre 12, tá? Para tornar ela de uso restrito ou proibido. Ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial. Esse é o resultado, induzir a erro a autoridade policial. Porém, não é necessário que a autoridade policial, o juiz ou o perito efetivamente incidam em erro. Porque se eles incidirem em erro, tudo bem, vai acontecer o crime. Isso seria um mero exaurimento da conduta. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês com essa modalidade de crime formal? Mesmo que o agente criminoso, no momento em que ele serra a espingarda com a intenção de induzir em erro e ele não consiga induzir essas autoridades em erro, o crime automaticamente já estará consumado. Ou seja, a consumação desse crime é antecipada. É antecipada para o momento da conduta, para o momento em que ele serra o cano da espingarda. Combinado? Vamos voltar aqui, ó. Então, olha só. Inciso 3º, para quem possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pessoal, isso aqui é o famoso coquetel Molotov, ou seja, é pegar garrafa de vidro, seja uma garrafa de cerveja ou de qualquer outra bebida, colocar um pano dentro colocar gasolina. E aí acender e atirar. Isso é o coquetel Molotov e isso é uma das possibilidades aqui do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 3º, tá certo? Vamos voltar, ó. Inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Galera, o que é isso aqui? Aqui pode ser tanto a numeração externa quanto a numeração infratambor, tá? Então aqui nesse caso o indivíduo ele vai raspar a numeração da arma, como eu falei, seja infratambor ou seja externa, e ele vai responder por um crime de arma de fogo de uso restrito. Traduzindo para vocês, se o indivíduo tem um revólver calibre 38, que é uma arma de fogo de uso permitido, e ele suprime a marca ou adultera a marca, o sinal externo ou infratambor, a numeração, essa arma que era de uso permitido, por essa simples alteração na sua numeração, seja infratambor ou seja externa, passará a se tornar, por previsão legal, uma arma de fogo de uso restrito. Vocês conseguiram compreender? Uma arma de fogo que inicialmente era de uso permitido, ela passará a se tornar uma arma de fogo de uso restrito, pelo simples fato de haver a supressão, adulteração da numeração, seja ela infratambor ou seja ela externa, tá certo? Vamos voltar então. Olha só, quem vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, ou seja, nesse caso, se entregar algum desses artefatos para criança e adolescente, vai responder aqui pelo Estatuto do Desarmamento. Tem um crime específico, pessoal, dentro do Estatuto do Desarmamento, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vige ainda somente para armas brancas. Então, se efetivamente houver a entrega de uma faca, um facão, um punhal a uma criança, a um adolescente, não vai haver o crime do Estatuto do Desarmamento, e sim o crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Voltando, inciso 6º que eu vou mostrar para vocês. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo, pessoal. Aqui vocês podem imaginar a situação dos clubes de tiro. Vocês imaginem, pessoal, aquela pessoa que vai até um clube de tiro, recolhe todos os cartuchos que foram descartados pelos atiradores, leva para casa e começa a recarregar essa munição sozinho, simplesmente do nada. Isso não pode, pessoal. Por quê? Porque as munições elas são compradas mediante autorização do Exército. E as munições você tem uma cota para comprar durante os anos. Eu não sei especificamente qual é a quantidade de munições que podem ser adquiridas por aquelas pessoas que praticam o tiro esportivo nos estandes de tiro. Mas eu sei que efetivamente é uma quantidade específica. Agora houve um aumento para a aquisição das munições de arma de fogo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a pessoa vai até o stand e recolhe todos os cartuchos das espingardas, por exemplo, utilizadas para o tiro e começa a recarregar essas munições em casa. Isso dá problema, né? Isso aí vai dar um problema aqui para a pessoa que está recarregando.
crime do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 5 do Estatuto do Desarmamento, tá certo? Vamos voltar então. Parágrafo 2º, ó, se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º do artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. E aí a arma de fogo de uso proibido que eu falei para vocês, pessoal, é a caneta-bomba, é o pinguim do Batman. São exemplos caricatos e hollywoodianos para poder explicar para vocês o que é uma arma de fogo de uso proibido, tá certo? Todos esses crimes aqui são comuns, pessoal, tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora eu vou falar para vocês de um crime específico que só pode ser praticado por comerciante ou industriário. É um crime próprio aqui do Estatuto do Desarmamento. Olha só. Quem adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, montar, desmontar, remontar, adulterar, vender, em proveito próprio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, galera, essa aqui é uma exceção à regra dos crimes do Estatuto do Desarmamento. Aqui é um crime próprio, tá? Só pode ser praticado por comerciante ou industriário, tá? Com uma pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa, ou seja, é uma redação que foi dada pela lei anticrime. Então essa pena ela foi aumentada. Tendo em vista que essa pena aqui aumentou, nós estamos diante de uma novatio, então novatio legis impeius. O que isso quer dizer? Que essa é uma nova lei penal, prejudicial, uma novatio legis impeius, e é irretroativa, tá? Parágrafo 1º, é uma nova lei penal gravosa. Parágrafo 1º, equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, ou seja, aquele indivíduo que tem um comércio clandestino dentro da sua residência, no interior dela, lá no fundo da residência, a casa há uma loja, por exemplo, de... Não sei, pessoal, imaginem uma loja de venda de fechaduras, por exemplo. E aos fundos dessa residência, da loja de fechaduras, o indivíduo vende armas de fogo. Há um disfarce, há uma fachada para que haja venda de armas de fogo. Nesse caso, o indivíduo vai estar cometendo um crime específico aqui do Estatuto do Desarmamento e é um crime próprio, que só pode ser praticado por comerciante ou industriário, tá certo? Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado. Lembram que eu falei para vocês lá na lei de drogas? É exatamente o que aconteceu aqui. Houve a mesma previsão aqui para o Estatuto do Desarmamento, por conta da lei anticrime, tá? Então aí, aquela súmula do Supremo Tribunal Federal que eu falei para vocês, ó, súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Como é que há a preparação do flagrante pela polícia? Quando há violação ou provocação na conduta do agente criminoso. Tá certo? Prosseguindo então, vamos fazer uma questão a respeito do tema, pessoal. Questão do ano de 2011 da banca CESP, tá? Vamos lá. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de portar arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, viola o previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Por se tratar de delito de mera conduta, viu? Lembram que eu falei pra vocês? Crime de mera conduta é aquele que prevê apenas a conduta, sem fazer menção ao resultado, ou de perigo abstrato. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos as duas classificações, ó. Quanto ao resultado naturalístico
e de perigo abstrato quanto ao resultado jurídico. Cujo objeto imediato é a segurança coletiva. Então, pessoal, o gabarito aqui para nossa questão é certo. Vocês lembram que eu expliquei para vocês? O indivíduo que tem um revólver calibre 38 de uso permitido e que efetivamente suprime, altera ou adultera a marca, o sinal, a numeração desse revólver, no momento em que há essa adulteração, ele passa a ser de uso restrito. Ele sai do uso permitido e passa a ser de uso restrito, tá certo? Voltando aqui, ó. Tráfico internacional de arma de fogo, pessoal. Artigo 18, ó. Importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, ó. A pena foi reformulada também pela lei anticrime. Aqui nós estamos de novo diante de uma novatio legis impeius, ou seja, uma nova lei penal gravosa. Parágrafo único, ó. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização de autoridade competente a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Mesmo esquema da súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 145 do Supremo, tá? Artigo 19. Nos crimes previstos nos artigos 17, que é o comércio irregular e o tráfico, a pena vai ser aumentada de metade se a arma de fogo, o acessório ou a munição forem de uso proibido ou restrito. Ou seja, nós estamos só tirando aqui dessa causa de aumento de pena a arma de fogo de uso permitido. Se for de uso restrito ou de uso proibido, vai haver esse aumento de metade, tá? Artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, porte de arma de fogo de uso porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, posse ou porte irregular de arma de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada de metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º desta lei ou o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza, tá certo? Prosseguindo aqui, ó. Como eu tinha falado para vocês, houve também uma alteração na lei dos crimes hediondos por conta da lei anticrime que alterou o Estatuto do Desarmamento. O artigo 1º diz assim, ó, isso é o artigo 1º da lei dos crimes hediondos, tá? São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Considera-se também hediondos, tentados ou consumados o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o comércio ilegal de arma de fogo previsto no artigo 17, e aí aqui é qualquer arma, seja arma de uso permitido, restrito ou proibido, e o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório à munição previsto no artigo 18, inclusive se for de arma de uso permitido, restrito ou proibido. O alerta que fica aqui, pessoal, é esse inciso 2º. Por quê? Porque aqui, ó, ele está falando somente do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. O que aconteceu? Antes da redação da lei anticrime, era também considerado hediondo a posse ou o porte de arma de fogo de uso restrito. E aí, com a lei anticrime, a arma de fogo de uso restrito foi retirada da lei dos crimes hediondos. Desse modo, nós tivemos uma novatio legis in melius, ou seja, é uma nova lei penal benéfica. E aí nós temos a retroatividade, ou seja, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, todas aquelas pessoas que foram condenadas pela posse ou pelo porte irregular de arma de fogo de uso restrito, elas estavam cumprindo pena observando o regramento da lei dos crimes hediondos, tá? Só que a partir do momento em que a lei anticrime veio ao ordenamento jurídico e revogou da lei dos crimes hediondos a previsão legal da arma de fogo de uso restrito, o que isso quer dizer? Que se operou uma novatio legis in melius, uma nova lei penal benéfica, e com isso nós podemos falar na retroatividade da lei penal para beneficiar o réu, tá certo? Pessoal, aqui agora o que eu tenho de conteúdo para nossa aula seria o juizado especial criminal. Porém, como eu estou vendo que faltam apenas 5 minutos para nós encerrarmos a nossa transmissão aqui, eu quero nesses 5 minutos, não vou iniciar conteúdo novo porque nós vamos cortar pela metade, nós vamos ter outras aulas a respeito dessa preparação para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte.
Então eu vou poder tratar desses outros temas com vocês. Mas eu quero nesses 5 minutos finais aqui, primeiramente eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que ficou aqui, das 2 horas da tarde até agora aqui comigo, aprendendo e eu também aprendendo com vocês. A nossa revisão aqui de legislação penal especial. Eu quero desejar para todos vocês um ótimo estudo, que vocês almejem todos os sonhos e concursos que vocês estão buscando aí nessa caminhada. Quero dizer para vocês que a caminhada para o concurso público ela não é fácil, ela é uma caminhada que nós precisamos ter muito equilíbrio, nós precisamos ter muita saúde mental, principalmente saúde psicológica, saúde mental. É um caminho que não é para qualquer um, pessoal. É para aquelas pessoas que realmente querem se dedicar, que querem buscar, que estão abdicando de muita coisa na vida. Às vezes abdicam de visitar familiares, abdicam de sair para estudar, para se dedicar, para buscar algo melhor. E vocês podem ter certeza que tudo isso que vocês estão buscando, que vocês estão se dedicando, que vocês estão procurando, vai chegar. Eu não tenho dúvida disso. Pessoal, só não passa quem desiste. Só não passa quem desiste. Essa é a frase mais clichê que nós temos no mundo do concurso público, mas é a mais verdadeira. Só não passa quem desiste. Então, eu peço do fundo do meu coração para que vocês continuem se dedicando. As reprovações, elas acontecem, isso é normal. Nós precisamos aprender a lidar com a reprovação, saber qual é o ponto que nós estamos melhor, qual é o ponto que nós não estamos tão bem, avaliar o que nós precisamos melhorar, o que é necessário manter uma regularidade e saber para onde estamos direcionando o nosso estudo para aquela carreira, para aquele concurso específico, para aquela carreira que nós queremos. Se você é da área policial, se você é da área fiscal, se você é da área de tribunais, se você é da área de carreiras jurídicas, tudo isso você precisa ter em mente para poder direcionar o seu estudo da melhor forma possível. E nós, professores aqui do Direção, estamos aqui para te auxiliar na melhor preparação possível. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu desejo ótimos estudos, que vocês alcancem todos os seus objetivos e podem contar comigo para qualquer dúvida ou para qualquer coisa que vocês precisem. Para nós encerrarmos, então, se efetivamente vocês ficaram com alguma dúvida aqui do nosso conteúdo, mais uma vez eu reforço, não hesitem em me procurar, podem vir no meu Instagram conversar comigo, que com o maior prazer eu faço questão de sanar as dúvidas de vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, ótimos estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!